Seguinte, no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre padrão de vida e eu prometo que nesse vídeo vai ser uma conversa muito interessante, tá? A gente vai estar olhando alguns tópicos que não são óbvios e que vão poder abrir a sua mente um pouquinho mais. São coisas que são fundamentais para você entender, principalmente se você clicou nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Leonardo Siqueira, sou planejador financeiro, atuo já há algum tempo e ajudo diversas pessoas a terem mais consciência da vida financeira, investir melhor e muito, muito mais. Não vou me alongar, vamos começar o tema. E eu queria começar falando sobre uma armadilha que poucas pessoas conhecem e que é engraçado, porque é o sonho de muita gente, que é ganhar mais. Só que tem clientes que eu atendo que começaram a ganhar mais ao longo dos anos e eles começaram a subir um pouquinho mais do padrão de vida. E talvez você já conheça esse conceito de a pessoa começa a ganhar mais, aumenta mais o padrão de vida e ela começa a entrar numa bola de neve. Pois é, mas pensa, e se você ganhasse menos, seu custo de vida seria menor? Se você está numa situação de endividado, provavelmente. Mas, se você ganha, por exemplo, 5 mil, você vai ficar fixo naqueles 5 mil reais. Se você ganha 10 mil, você vai começar a subir e por aí vai. O problema, na verdade, não está nem em quanto você ganha. Na verdade, em como você administra o seu dinheiro, como você vai fazer a gestão. E eu entendo que para muitas pessoas a escassez de tempo, a escassez de estratégia, de conhecimento, seja lá qual for o seu trabalho, também é um ponto fundamental de problema. Porque você tem que focar no seu trabalho. Obviamente, eu falei isso em outro vídeo, inclusive, e não tem como fazer todo esse gerenciamento. Só que aí também uma coisa que pode acontecer, não só olhando esse lado, é o outro lado, que é a gente acabar tendo uma visão desproporcional da questão temporal. Então, se você está naquele fluxo de ganhar bastante, de ganhar 5, 10, 15, 20 ou mais do que isso, e não consegue sobrar um centavo no fim do mês, você se sente aprisionado, talvez você ainda tenha aquela cabeça do priorizar o seu presente do que priorizar o seu futuro. Só que, inclusive eu tenho um amigo que pensa assim, e assim, essa filosofia faz sentido em alguns momentos de vida. De verdade, eu acho que tem momentos de vida que sim, a gente precisa priorizar muito mais o presente do que o nosso futuro. Só que, estatisticamente falando, quando a gente olha o nosso querido amigo IBGE, a gente tem um índice que é a tábua completa de mortalidade. E ele vai dizer pra gente o quê? Que se você tem mais de 20, 30 anos, a probabilidade de você viver até os 60, 70 para mais é de mais de 85%. Então, se você ainda cai naquela falácia do mas eu vou viver pouco, eu não sei. De novo, tem casos, e eu gosto muito de entender o contexto da pessoa. Isso é a dificuldade de fazer vídeos aqui no YouTube, porque você tá falando para uma massa de gente e é caso a caso. De uma forma geral, se você prioriza mais o seu presente do que o seu futuro, você inclusive tá caindo num viés. Um viés, ele é um atalho que a nossa mente toma, achando que tá tomando uma decisão muito inteligente, quando não. Ele pode inclusive acabar levando a gente a cometer alguns erros. E existe um desses vieses que é o desconto hiperbólico, onde você prioriza o seu presente, só que existe esse risco de você acabar deixando seu futuro de lado. Inclusive, quero fazer um exercício com você. Não me odeie, tá? Vamos lá, foca nesse exercício porque eu acho que ele vai ser uma lição muito importante. Se você estiver andando, se você estiver no seu carro e não conseguir fazer ele, tudo bem. Mas eu prometo que ele vai te ajudar muito a principalmente cair na real se você se encontra nesse cenário. Fecha os seus olhos, por favor. Não, eu sei que você está com resistência. Por favor, confia. Fecha os seus olhos, tá? Se você puder. Senão, depois você faz esse exercício. Agora você vai imaginar o seu futuro se você continuar nesse cenário. Lembrando, se você estiver naquele cenário de gastar mais do que você ganha ou de ficar sempre no 0 a 0. Você vai conseguir realizar o seu sonho? Você vai conseguir sentir uma segurança financeira? Você vai ajudar a sua família? Você vai conseguir se aposentar? Tenta imaginar o seu futuro com o seu estado atual. Quais vão ser os frutos que você vai colher do seu estado presente? Se você chegar para mim e falar, Léo, eu consigo ver um futuro incrível, talvez você esteja no caminho certo e talvez esse vídeo não seja para você. Agora, se você terminar esse exercício e perceber que, tem alguma coisa errada, eu te convido a continuar, porque a gente ainda vai olhar alguns outros pontos, tá? Existe também uma questão que é principalmente a eficiência
do seu estilo de vida. Então tem pessoas que querem ter um custo de vida elevado, só que se você parar para pensar, não necessariamente o problema é o valor que você paga, mas principalmente as correntes que você fica amarrado. Então se você fez um financiamento, e eu não sou contra um financiamento, até porque eu trabalho isso junto com os meus clientes, dependendo da estratégia e do momento de vida dele. Mas vamos supor que você fez um financiamento sem algum tipo de estratégia ou planejamento, e você está pagando um imóvel, você está pagando um valor caro, com juros altos, e você está preso nele. Só que talvez você se pergunte, pô, eu realmente queria esse imóvel? Ou será que eu acabei indo no fluxo de pessoas, acabei indo no fluxo de alegria momentânea? E aí você se fixou numa dívida de longo prazo que compromete o teu momento de vida atual, que você poderia estar destinando para algum outro objetivo. Ou, por exemplo, um carro, ou, por exemplo, diversas outras coisas que comprometem, acabam entrando principalmente no seu custo fixo, porque o custo variável a gente consegue resolver com estratégia, só que o custo fixo ele é muito mais difícil. Então, se você tem diversas parcelas, se você tem diversos custos que estão no mês a mês e é difícil de mudar, aí a estratégia vai precisar ser outra. Não vai dar, por exemplo, para diminuir, ou o problema não necessariamente vão ser esses gastos, porque eles já aconteceram. E aí também entra um exercício de reflexão. Então, eu vou te falar a minha crença, tá? Isso pode, sei lá, afastar pessoas, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou cristão. Tá? Eu acredito em Deus, Jesus, etc. E eu vivo diversos valores que advêm dessa religião, desse dogma, desse sistema. Então, por exemplo, para mim é muito mais importante passar tempo com a minha família do que ter um carro, por exemplo. Ou, por exemplo, para mim é muito melhor viajar ou investir em outras coisas, e aí eu não fico preso a esses tipos de custos. Só que eu entendo que tem pessoas, pais de família, mães, que precisam pagar diversas contas, e que fica muito complicado de conseguir sair desse sistema, dessas amarras. Só que aí entra o quê? Se você não consegue fazer isso sozinho, entra o que eu justamente chamo de uma otimização estratégica do teu orçamento. Que às vezes sozinho é difícil a gente conseguir resolver, só que se você tem a visão de um especialista para te ajudar e te trazer soluções que funcionam, fica muito mais fácil. Inclusive, tem aqui embaixo um link, tá? Você pode preencher, é um formulário, você vai me contar um pouquinho da sua vida financeira, da sua situação, e conforme vagas forem surgindo na minha agenda, a gente consegue bater um papo e eu entendo inclusive o seu cenário para te ajudar da melhor forma. A gente acabou de olhar agora quando a pessoa está muito presa nos custos fixos, só que se você está muito preso a custos variáveis, então você já não está tão preso assim. Isso é algo que dá para ser resolvido, e aí talvez você precise elevar um pouquinho mais o seu nível de consciência financeira, ou talvez você realmente precisa de ajuda. E aí é igual a analogia de uma empresa. Eu não sei se você tem uma empresa ou se você entende de negócios, mas é fundamental que uma empresa ela possua caixa. Caixa é o dinheiro que ela tem disponível para suas operações. E aí tenho clientes que atendo que tem caixa na empresa, mas ele não consegue ter um caixa na pessoa física. Pessoa jurídica está resolvida. Tá tranquilo, tá fluindo bem. Só que a pessoa física tá com um grande problema. Vive ali no cartão de crédito passando, e aí ele vai retirando o que vem da conta PJ, transmitindo para a conta PF e pagando. Só que o fluxo dele começa a ficar um pouco desproporcional, porque tá vindo muitos recursos de um outro lugar que ele deveria estar conseguindo se manter só com os custos da pessoa física, só com essas análises que ele tá fazendo. E eu entendo. Às vezes a gente começa a se empolgar porque o negócio tá dando certo, e às vezes a gente pode acabar extrapolando um pouquinho. E é aí que entra uma boa separação do fluxo de pessoa física e também pessoa jurídica, que eu também trabalho com os meus clientes que obviamente têm empresa. E é engraçado também pensar que, por exemplo, uma pessoa que ganha 60 mil reais e não consegue poupar um centavo versus uma pessoa que ganha 10 mil reais e consegue poupar 5, 3, que ela já, assim, financeiramente está muito mais saudável. Inclusive, um conceito que eu odeio são comparações. Eu odeio pensar que a pessoa é financeiramente melhor do que a outra, porque aí a gente acaba criando a gente cria conflitos emocionais e mentais em nós que são terríveis e que não ajudam no processo. Comparações financeiras são terríveis. Eu sei que tem alguns vídeos aqui no YouTube
que, se você tem 20 anos, você já deveria ter tanto. Isso não importa, não importa. É lembrar de novo dos nossos valores e do que é importante pra gente. Se é importante passar tempo com a família, legal, ou outras coisas, tudo bem. Só que se a gente entra num conflito financeiro, se a gente entra em dificuldades financeiras, aí entra o que eu falei de buscar uma ajuda profissional. E assim, não é sobre planilhas, não é sobre, vou ficar lá colocando os gastozinhos, vou ficar ouvindo conselhozinho bobinho, não. É um processo muito mais profundo, que olha desde os aspectos comportamentais até aspectos técnicos, alocação de ativos, sim, educação financeira, proteção, são diversos pontos, tá? Se você, de novo, quiser uma ajuda profissional, o formulário tá aqui embaixo. E se você gostou dessa conversa também, eu fico muito agradecido, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!